tema é instigante e interessante também, que quando o Marcelo me ligou, eu falei, nossa, eu vou falar sobre isso essa semana num congresso, num seminário também da OAB em Campinas, que também pediram para fazer uma retrospectiva sobre a lei dos 20 anos da lei de arbitragem. Isso nos faz também sentir como nós estamos ficando mais velhos, não é? 20 anos já se passaram e nós continuamos, e como nós temos uma história. Isso que é importante, ter história, né? Você construir algo, a sociedade brasileira construir algo, nós passamos a ter uma história na arbitragem. E no momento que nós vivemos, em todos os sentidos, especialmente social, ver que existe um ramo, uma área que no Brasil deu certo, que foi exitosa. E não sou eu que estou falando isso, o editorial do Estado de São Paulo, de segunda-feira passada, fez no seu editorial falando sobre arbitragem no Brasil, e justamente mostrando isso, que há um Brasil que dá certo. E se há um Brasil que dá certo, a gente pode dizer que é na área da arbitragem. Bom, para falar do passado, nós não podemos deixar de pensar o seguinte: na arbitragem, o que nós vivemos, o princípio e a aplicação da arbitragem, ou melhor dizendo, o Instituto da Arbitragem não é novo. Não é novo a tal ponto de nós sermos frutos, o Brasil é fruto de uma arbitragem. O Tratado de Tordesilhas representou o quê? Representou a operacionalização de uma arbitragem que teve como árbitro um Papa que separou as terras do lado de cá do mundo, né, da América, que eles chamavam de Índias Ocidentais, entre Portugal e Espanha. Nós já nascemos fruto de uma arbitragem. Não é? Então, as ordenações filipinas, o Código Comercial, o Decreto 3.900, na área pública, o desenvolvimento, o início, o germe das concessões na área pública na época imperial, havia a previsão da arbitragem no Decreto das Estradas de Ferro, a Constituição Imperial de 1824, e um detalhe muito interessante: por que a Constituição de 34 trouxe a arbitragem e depois nós só vamos tê-la repetido na Constituição de 37, também laconicamente com referência ao direito comercial, e na nossa Constituição atual, no 114, que fala da arbitragem na área trabalhista? Mas por que, naquela época, no mundo, havia a inserção da arbitragem nas constituições europeias? E a Constituição brasileira, de 1824, copiou exatamente a Constituição portuguesa de 1822. A Espanha, a França. Onde estava o germe disso? E por quê? Isso estava, o germe da inserção da arbitragem nos textos constitucionais estava na Revolução Francesa. Fruto da Revolução Francesa, criou-se um princípio de que ninguém podia ser proibido de se submeter à arbitragem. Então, a partir do momento que se inseriu isso na Constituição dos países, na época, em decorrência naquela época, a época imperial para nós, foi no sentido de dizer, olha, a arbitragem é perfeitamente viável e pode ser utilizada. E assim nós sempre vivemos, o Código Civil, o Código de Processo Civil de 73, depois até chegarmos à lei de arbitragem. Então, numa retrospectiva, a arbitragem não é nenhuma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, mas se não é nenhuma novidade, por que então se fala que a arbitragem, agora nós temos uma lei de arbitragem, agora a arbitragem podemos aplicar a arbitragem? Porque os textos anteriores não beneficiavam, não prestigiavam o Instituto, né? O Código Civil, o Código de Processo Civil, só reconhecia a figura do compromisso arbitral, e nós sabemos que tudo isso foi decorrência da interpretação restritiva do Poder Judiciário, porque nós tínhamos textos legais, por exemplo, na América Latina, em que o mesmo enunciado se repetiu nos códigos de vários países, principalmente no Código da Argentina, só que o Judiciário entendeu que a cláusula compromissória também era válida. E, para nós, não. O Judiciário brasileiro só entendeu que só o compromisso arbitral tinha força vinculante, e a cláusula compromissória era uma cláusula como outra qualquer, e que, se não fosse cumprida, responderia por perdas e danos. Nós tivemos um precedente que chegou no Superior Tribunal de Justiça na década de 90, e que era uma arbitragem de um caso aqui do Rio Grande do Sul,
numa questão envolvendo um compromisso arbitral, em que uma família deliberou com um médico que cuidou de um paciente, que depois o paciente veio a morrer, mas que o médico tinha direito aos honorários dele. Estabeleceu-se que o quanto a ser pago aquele médico seria resolvido, se fosse devido por uma arbitragem. Assinou-se um termo de arbitragem, um compromisso arbitral, e, à luz da legislação anterior, a sentença sendo condenatória, ficava sujeita à homologação, abriu-se toda a esfera recursal, e isso acabou no STJ. O ministro Salvo de Figueiredo foi o relator, e ele, o vício levantado foi porque faltava a assinatura de uma testemunha. E o STJ validou aquela arbitragem, não viu o vício que foi alegado no compromisso arbitral. Então, o senhor veja, inclusive, o saudoso ministro Salvo de Figueiredo falou: a arbitragem é um instrumento muito pouco utilizado no Brasil. Então, era muito pouco utilizado porque a legislação não prestigiava. E foi aí que veio a lei de arbitragem e que alterou todo o sistema anterior. Mas o que é importante nós notarmos é que a lei de arbitragem não surgiu do nada. Ela surgiu fruto de todo um movimento que já existia na década de 1980, no sentido de reformular a prestação jurisdicional. Então, veio no bojo dessas reformas que surgiu a ideia de um texto de atualização do Código da legislação de arbitragem. Nós não podemos esquecer a lei do juizado especial de pequenas causas, em 1984, as mini-reformas no CPC, o atual CPC novo, e tudo isso, então, a arbitragem veio fruto desta influência na época. E a Lei 9.307, posteriormente alterada pela Lei 13.129, que já foi comentado aqui hoje, em 2015, e que realmente, como também o doutor Eduardo falou, o doutor Talamini, a lei nova, ela simplesmente referendou e que isso foi muito bom, porque nós podíamos correr o risco de ter uma alteração drástica que desvirtuasse a lei, referendou o que tinha já sido sedimentado pelo Poder Judiciário. Bom, quais foram as premissas que, nessa retrospectiva histórica, levou à construção do anteprojeto de lei em 1991? Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar na arbitragem é que ela é uma lei cidadã. É uma lei que surgiu no âmbito da sociedade civil. Ela não foi imposta pelo judiciário, pelo executivo, ou uma proposta. Obviamente, foi uma proposta do Legislativo, mas foi fruto da elaboração na sociedade civil. E quando se pensou em alterar a lei, aliás, em criar uma lei extravagante sobre arbitragem, o que se pensou? Em primeiro, que o Instituto da Arbitragem, a elaboração de um instituto novo, ele deveria ser audacioso para criar, para trazer premissas novas. E, realmente, a lei foi bem audaciosa, porque nós sabemos que tem vários pontos que são absolutamente diferentes, mas peculiares à arbitragem. Se baseou na lei modelo, né? Muitos dos dispositivos da lei estão fundados na lei modelo. Pensou-se em algo que fosse muito flexível. Não existe regra de processo na lei. A lei regula princípios, né? Não tem conceitos de prazos, isso, as partes têm a liberdade, tanto é que é o princípio da autonomia da vontade, e também se optou por fazer uma lei monista no capítulo da legislação internacional, o artigo 34 seguintes da lei de arbitragem. Não há nenhum demérito para nós termos uma lei monista. Poderíamos ter uma lei que a lei... O que significa a lei monista? A lei monista é aquela lei que regula tanto a arbitragem interna como a arbitragem estrangeira. Então, para nós, qualquer arbitragem que tenha sede no Brasil é considerada uma arbitragem nacional. E foi uma opção do legislador. Evidentemente, se for fazer uma verificação do direito comparado, nós vamos verificar que, por exemplo, a legislação francesa, a legislação de Portugal tem capítulos específicos para isso, mas isso é uma questão de política legislativa e não que prejudique a utilização da arbitragem. A prova inconclusa disso é o volume que nós temos de arbitragens, inclusive arbitragens podendo ser consideradas internacionais, com partes estrangeiras realizadas no Brasil. Bom, quando nós falamos em arbitragem,
e aqui eu me refiro também ao doutor Joaquim, que fez essa observação, nunca vá a uma arbitragem com o Código de Processo Civil. Por quê? Porque não se aplica o Código de Processo Civil. A legislação é toda baseada em regras flexíveis, né, aplicadas em que deve negociar o que vai ser feito. Foi muito bem esclarecido pelo doutor Joaquim, que gostei demais da palestra do Joaquim. Doutor Joaquim, parabéns pela sua visão prática, que foi muito interessante de se ouvir. Não é? E a aplicação da arbitragem, por não aplicar o CPC, causa uma estranheza muito grande. E é frequente em arbitragens você ver... parece até que os advogados se sentem desarmados, né? Eles não têm, porque você não tem as armas que você tem no Código de Processo Civil, você não tem recursos, né? E aí a criatividade é enorme, né? Eu já tive um caso de arbitragem em que, na falta de um pedido de reconsideração de uma ordem processual, utilizaram o artigo 30, que trata de pedido de esclarecimentos de uma sentença arbitral, puxaram e falaram, não, agora nós não estamos entrando com pedido de esclarecimentos para reformular a ordem processual. Não tem isso na arbitragem. Na arbitragem, como ela se movimenta, é por ordens, você não está satisfeito com aquela decisão, pede uma reconsideração ou faz alguma observação para o tribunal arbitral, ou seja, é um ambiente muito mais informal e que não tem a rigidez do processo judicial. Um ponto importantíssimo de pensar é que a arbitragem não é procedimento prévio ao judiciário, né? Já se ouvia, alguns anos atrás, alguns advogados falarem, não, vamos aceitar essa cláusula de arbitragem no contrato, porque se não der certo, depois nós vamos para o judiciário. Esse profissional não tinha a menor noção do que ele estava falando, porque aquela arbitragem, com a lei nova, tem efeito vinculante e afasta o Poder Judiciário. E aquilo poderia representar, se não foi algo estrategicamente colocado num contrato, um grande prejuízo para o cliente dele e mais, até uma responsabilidade civil do advogado que não orientou adequadamente o seu cliente. Né? Bom, 4 anos de projeto de arbitragem tramitou no Congresso Nacional, ao final foi aprovado, houve 12 emendas na Câmara dos Deputados, e essas 12 emendas feriam de morte todo o processo, porque eram realmente absurdas as sugestões. Chegou-se ao ponto de ter uma emenda que sugeria que a arbitragem só podia ser permitida para questões até um certo valor econômico, fixando um valor. Outras dizendo que era um absurdo o árbitro ser equiparado ao juiz, no artigo 18, que se fala que o árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença não fica sujeita a nenhum recurso ou homologação do Poder Judiciário. Naquele momento, eram 12 emendas, nós dividimos, cada um fez 4, rebateu 4 emendas, Carmona, Pedro e eu. E essa... propositadamente coube a Carmona. Não preciso dizer para os senhores o que ele respondeu, como foi o rebate dessa decisão, porque ele dizia, olha, senhor deputado, a sua indignação chega com 40 anos de atraso, porque esse dispositivo já estava na lei antiga, e nós não criamos nada de novo. Mas foi até agora brincando, né, só para deixar um pouquinho mais divertido, mas foram momentos de muito estresse, né, porque nós não sabíamos o que ia acontecer. E era frequente, e aqui uma pessoa que tem que ser sempre reverenciada é o do advogado pernambucano chamado Petrônio Muniz, que teve uma participação imensa na lei de arbitragem, porque ele era um guardião de tudo que estava acontecendo no Congresso, para que nós não fôssemos pegos de surpresa e que a lei não passasse na calada da noite e não passasse como deveria ser. No final de tudo, essas 12 emendas foram afastadas, a lei foi aprovada como estava no projeto, apenas com 2 alterações, e essas alterações, apesar de ter sido uma boa intenção, teve uma boa intenção no sentido de regular contratos de adesão, porque a premissa da lei era como era regulada no direito comparado. Nos contratos de adesão, artigo 4º, artigo 4º, parágrafo 2º, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente desejar. Ponto. Essa é uma premissa utilizada no direito comparado para fixar a arbitragem em contratos de adesão e, por consequência, em relações de consumo também.
Mas houve aquela alteração, desde que assinado em negrito ou em visto especial por aquela cláusula, e nós sabemos que isso criou para nós um grande problema, porque começou a se aplicar arbitragem em relações de consumo e em contratos em que as pessoas não sabiam o que estavam assinando. Isso foi coibido pelo judiciário de uma maneira muito adequada, porque se sabe que a arbitragem em determinados setores só pode vigorar e ter eficácia se isso depende de políticas públicas. A arbitragem em relações de consumo, especialmente, assim como ela é praticada no mundo todo, especialmente na União Europeia, ela é fruto de políticas públicas, de facilitação de acesso à justiça, no qual há necessidade de ter a participação do Estado, a arbitragem tem que ser quase gratuita ou a custos ínfimos, algo que tem que ter um tratamento diferenciado, né? Bom, e a segunda hipótese de alteração da lei foi no sentido de que, nos artigos 43, nos últimos artigos da lei, revogava-se o Código de Defesa do Consumidor, naquela cláusula, naquele dispositivo que diz cláusulas abusivas, que seriam consideradas cláusulas abusivas, a cláusula de compromisso arbitral. Na época, 1995, o Código de Defesa do Consumidor há pouco tempo estava aprovado e houve uma pressão de que não se mexesse no Código de Defesa do Consumidor, porque aquilo era uma carta de cidadania e houve uma pressão muito grande. Então, esses dois incisos não foram objeto de alteração. Bom, a lei de arbitragem aprovada, setembro de 96, vacatio legis de 60 dias, e, neste momento, nós temos a surpresa de ter um incidente de inconstitucionalidade no bojo do reconhecimento de uma sentença arbitral estrangeira advinda da Espanha. Essa discussão durou muitos anos, né? Só o relator foi o Nelson Jobim. Ele ficou 2 anos com a relatoria desse acordo, e durante esse período, até 2001, então, de 96 a 2001, a arbitragem ficou com uma espada de Damocles sobre sua cabeça, sem sabendo o que o judiciário iria decidir. Veja bem, não se discutia a constitucionalidade da arbitragem, se discutiam alguns dispositivos da lei que eram a coluna vertebral da lei de arbitragem, que era o artigo 6º, o artigo 7º e o artigo 41, que diz que é os dispositivos que dão efeito vinculante à cláusula compromissória e que, diante de uma cláusula arbitral vazia, não é possível se evadir da arbitragem, mas terá que ser firmado um compromisso, no caso judicial. Bom, nós nos deparamos, então, com os livros que tratavam do compromisso arbitral praticamente todos obsoletos, a necessidade de se criar uma jurisprudência arbitral, uma jurisprudência judicial, ter a sociedade preparada para trabalhar com a arbitragem, e aí que foi a grande surpresa. O retorno foi algo fantástico no Brasil inteiro. Hoje, nós temos, e podemos dizer que nós temos uma das melhores doutrinas no mundo em termos de arbitragem. Nós temos teses de mestrado, de doutorado, sendo traduzidas em livros para outros idiomas, tamanha qualidade das obras produzidas aqui no Brasil. Os estudantes que participam desses multis de arbitragem, que portas abertas tiveram para um relacionamento fantástico como estudante, de fazer conhecer pessoas no exterior, de participar das arbitragens. Isso está movimentando a comunidade jurídica brasileira como um todo. Fernando e eu já tivemos a oportunidade de participar, Fernando Marcondes, do Multi de Madrid, que é fantástico, e outros de Viena, e tantos outros que tem, o da Camarbe aqui no Brasil. Então, esse movimento todo tem uma associação, a Associação dos Estudantes de Arbitragem, a BEARB, é algo que é uma surpresa, e o Brasil passa a ser um case mundial em termos de como a sociedade reagiu e agiu em termos do desenvolvimento da arbitragem. Bom, eu vou passar um pouquinho mais rápido, para a gente poder não se delongar demais. Bom, quais são os conceitos, então, já pensando um pouco mais para o presente? A lei de arbitragem aplicada, em vigor, e com todas essas questões que nós colocamos. Bom, os conceitos, o que mais demandou de trabalho na sociedade foi assim, prestar esclarecimento sobre os dispositivos da lei,
Muitos já foram falados aqui durante as palestras anteriores, né? O conceito de convenção de arbitragem, gênero, espécie, convenção de arbitragem, o gênero, espécie, cláusula compromissória e compromisso arbitral. E foi um ponto que foi discutido muito na elaboração do anteprojeto, se deveríamos adotar a expressão convênio arbitral, como se tem na doutrina, na legislação comparada, em que não se fala em nem cláusula e nem compromisso, né? É um convênio, no caso, a legislação espanhola. E se adotou manter a denominação anterior, porque já era tradição. Não é? A questão do artigo 8º da lei, que é um artigo importantíssimo, o artigo que diz que a cláusula arbitral é independente do contrato, que tem o princípio da autonomia da cláusula compromissória, porque isso foi fruto da jurisprudência francesa e da doutrina francesa, que começou a desenvolver essa teoria de que teria necessidade de ter um reforço para a arbitragem, porque seria muito fácil você alegar a nulidade do contrato e automaticamente também alegar a nulidade da cláusula compromissória. Então, isso foi incorporado, isso estava na lei modelo, o princípio da competência, que o árbitro tem competência para te dar sua própria competência, ou seja, é o árbitro que deve analisar em primeira mão se aquela cláusula de arbitragem é válida e se lhe dá competência para solucionar aquele conflito. O conceito da revelia, que existe a revelia, a arbitragem pode correr sem a participação da outra parte, só que não tem os efeitos da revelia do processo. A questão das medidas cautelares, isso foi muito facilitado com a lei nova, que trouxe a figura da carta arbitral, que está sendo muito utilizada, o relacionamento entre árbitro e judiciário. A questão fundamental da sentença parcial de mérito, em que você pode ter uma sentença inicial parcial de mérito, que define um ponto, e a quantificação depois, ou seja, aquela fase anterior vai ser para definir o ante beato e depois, posteriormente, o quantum de beato, muito aplicado na questão, por exemplo, de responsabilidade civil. Você primeiro precisa saber se existiu realmente o dano, se existe um nexo de causalidade, para depois, então, quantificar esse dano, esse valor, numa segunda fase da arbitragem. Um ponto importantíssimo: não existe sentença arbitral se ela não for líquida. Sentença arbitral sempre tem que ser líquida. Não existe a figura de você dar uma sentença para ela ser liquidada no Poder Judiciário. Isso foi algo que demandou um bom esforço da doutrina para deixar isso muito claro, inclusive com erros, equívocos de tribunais arbitrais que começaram a ditar sentença falando que era para ser executada, ser liquidada no Judiciário. Isso é um equívoco, né? Felizmente, se trouxe, esse é o grande importante papel da doutrina e também do direito comparado nessa área da jurisprudência internacional, que faz com que, quando há um deslize de curso, se traga de novo a questão para ser adequadamente interpretada. A questão das provas na arbitragem, do árbitro poder de ofício determinar uma prova, mesmo que as partes não tenham solicitado, isso está na lei, né? A questão, então, portanto, também da interface, como agora já está mais fácil com a carta arbitral, um problema prático da questão de nós não termos a jurisprudência arbitral, porque a arbitragem, por correr em segredo ou em confidencialidade, você basta a conhecer a arbitragem no momento que existe anomalia ou no momento que ela vai ao judiciário. E é muito importante para nós termos um repertório de jurisprudência arbitral, ou seja, como os árbitros estão decidindo. Há alguns setores em que, essa matéria é divulgada, por exemplo, na área da arbitragem decorrente da Convenção de Energia, da Convenção de Arbitragem na área do comércio, no mercado atacadista de energia elétrica, elaborada pela CCE e as empresas que participam desse mercado obrigatoriamente têm que se submeter à arbitragem. E o tribunal arbitral, ao final da arbitragem, tem que fazer uma ementa, uma súmula, e encaminhar para a CCE para que fique ao conhecimento de todos. Essas arbitragens também não são privadas, elas não são confidenciais, porque elas são públicas, né? E essa jurisprudência se mostra ser muito interessante. Por exemplo, na época em que nós tivemos os precedentes da seca, né? Em que houve houve um problema com a energia elétrica, o que as empresas fizeram?
começaram a propor a arbitragem para dizer que não podia cumprir o contrato, porque era um elemento, um motivo de força maior, a seca, o problema de não conseguir gerar energia. 90%, se não for quase 99%, das jurisprudências geradas nessas arbitragens disse o quê? Isso não é motivo para você não cumprir o contrato. Isso não é considerado caso fortuito ou força maior. Porque era algo previsível do setor, você assumiu aquele risco, era um risco planejado. Uma jurisprudência fantástica e que orientou outras empresas para não entrarem mais naquela canoa, porque era uma canoa furada. Né? Então, olha a importância do papel da jurisprudência, se nós tivéssemos uma jurisprudência na arbitragem podendo ser divulgada. A questão do árbitro é uma questão muito, muito interessante, que nós vivemos hoje, a questão do princípio da independência e da parcialidade, o dever de revelação do árbitro, da questão de conflito de interesses. Nós estamos dentro de conceitos éticos que você não tem como regular. As normas que existem, elas são normas éticas, são códigos deontológicos, mas cada caso é um caso e deve ser analisado. E aqui entra um papel importante das câmaras de arbitragem de terem os seus comitês de julgamento interno de impugnações de árbitros. Né? Bom, vamos avaliar andar um pouquinho mais. A questão prática, por exemplo, das câmaras de arbitragem, isso é o que nós estamos vivendo no dia a dia, então já estamos aqui no presente da arbitragem, da necessidade das câmaras estarem melhores aparelhadas. Um caso exemplo é o caso da arbitragem, da Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Ela tem todas as demandas envolvendo arbitragem na energia elétrica e é uma Câmara que tem muitas reclamações, porque ela é uma Câmara que não tem um staff suficiente para poder cumprir com a demanda que existe. Outras câmaras estão muito bem, se organizando muito bem, como é o caso, por exemplo, da Câmara de Comércio, do Centro de Arbitragem da Câmara Brasil-Canadá. Nós temos lá nove secretários e secretários adjuntos que cuidam de todos os processos. Tem cerca de quase 300 arbitragens em andamento na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e se você ligar e perguntar para uma das secretárias ou secretários como está o processo, você como árbitro ou como advogado, ela te fornece as informações na hora, porque ela acompanha, lê as petições, sabe o que estão acontecendo. Então, é muito importante que as câmaras estejam bem aparelhadas. Né? A questão da arbitragem por equidade e arbitragem de direito, nós sabemos que na área pública hoje não é possível, e aqui um ponto importante para se comentar também, que nas jornadas que houve no Superior Tribunal de Justiça, do Conselho de Justiça Federal, foram aprovados enunciados regulando a arbitragem na administração pública e também a arbitragem, outros dispositivos sobre a arbitragem, e aqui foi um ponto importante, nós conseguimos aprovar uma resolução de que, a partir do momento que a lei de arbitragem retirou a equidade como uma possibilidade do Estado se eleger a arbitragem, passou a ter uma influência indireta nos setores autorregulados, nos setores da sociedade, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, que se pautam por normas autorreguladas no âmbito internacional. Não existem normas, por exemplo, na área de petróleo, que são leis, elas são standards firmados pela comunidade internacional na área de petróleo. E poderia surgir o problema de se falar, olha, se não pode mais arbitragem por equidade, também não pode arbitragem de acordo com os usos e costumes do comércio internacional. E essa resolução, essa disposição no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Federal de Justiça, nós conseguimos, então, ter uma norma, um enunciado justamente regulando essas questões. Bom, a questão da jurisprudência, também voltando aqui à parte do que nós temos do Brasil hoje em termos presente de retrato da jurisprudência. Nós tivemos uma pesquisa, aqui nós estamos falando da jurisprudência judicial. Em 1900, na época, em 2008, de 2005 mais ou menos até em torno de 2008, começou-se um trabalho de fazer um levantamento
da jurisprudência brasileira em torno da arbitragem. Essa primeira pesquisa, feita pela GVI e pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem, levantou, na época, 790 julgados que tratavam da arbitragem. Foi uma pesquisa enorme, feita com informações na internet. Foram pautadas as decisões desde primeiro grau até o STJ, em todos os estados, com exceção do estado de Goiás e do estado de Piauí, porque Piauí não tinha nada não tinha a matéria informatizada, não tinha a jurisprudência informatizada, e o Goiás tinha um sistema híbrido de aplicação da arbitragem que não servia para o nosso caso, e isso depois foi uma forma de uma arbitragem que funcionava junto com o judiciário, algo muito peculiar e que foi, inclusive, condenado pelo Conselho Nacional de Justiça, que eles foram proibidos de continuar com essa prática. E a segunda pesquisa, que acabou de ser divulgada, que é a pesquisa que levantou, então, a anterior foi, quando a lei de arbitragem entrou em vigor, até dezembro de 2008. A segunda pesquisa, que terminou agora, ela pegou 2008 a 2016. Essa pesquisa foi elaborada pelo SEBAR e essas informações estão no site. Foram levantadas mais de 11 mil decisões do Judiciário. Isso, então, mostra que, vejam, nessa evolução, o que nós temos de precedentes jurisprudenciais para serem estudados. Estão todos compilados, analisados e fichados no site do SEBAR. Já fizeram alguns cortes e algumas questões já estão sendo analisadas. Foram divididas por 5 temas, como a ação de anulação, homologação de sentença arbitral estrangeira, aplicação, convenção de arbitragem, medidas cautelares. Então, é uma fonte, é um manancial enorme de pesquisa que está disponível a todos na internet. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, já quase finalizando, da arbitragem em números. Essa pesquisa, que tem sido um referencial muito interessante para nós, no sentido de levantar e ter uma ideia de como a arbitragem está no Brasil. Como isso surgiu? Em 2005, por uma entrevista de uma jornalista da revista Exame, ela me fez uma pergunta: quantas arbitragens nós temos no Brasil? Eu falei, não, a gente não sabe, nós não sabemos porque isso corre em sigilo. Aquela pergunta me suscitou uma ideia muito interessante. Falei, por que nós não vamos fazer o levantamento de arbitragem no Brasil? E, por uma questão de conhecimento, nós então pegamos e pedimos para as câmaras que nos fornecessem o valor das arbitragens em curso, o número de arbitragens em curso iniciadas naquele ano e os valores envolvidos em arbitragem. Então, essa pesquisa começou em 2005, com 5 câmaras brasileiras. Em 2010, nós incluímos também a Câmara da Bovespa. Então, por isso que essa pesquisa hoje ela passa de 2010 a 2016, para nós termos critérios iguais com 6 câmaras. E, evidentemente, que isso não representa o número de arbitragens no Brasil, mas isso representa uma radiografia muito, vamos dizer assim, autêntica. Por quê? Porque são arbitragens nas câmaras onde estão sendo mais utilizadas a arbitragem. Então, essa pesquisa tem revelado que a arbitragem está num crescendo muito grande no Brasil. Pegando, então, o ano de 2010, nós vemos que nós tínhamos casos novos entrados nessas 6 câmaras, eram de 126 casos. Em 2016, foram 249 casos. Então, houve um aumento substancial de 95%. Se nós levantarmos em 7 anos de casos novos, nós vamos verificar que houve 1.292 casos de arbitragem. E aqui tem um levantamento de onde estão os casos centralizados, por exemplo, CCBC, Câmara da Fiesp, Câmara da FGV. Número de arbitragens em curso, nós estávamos com 609 arbitragens nessas câmaras em 2016. Agora, os valores envolvidos em arbitragem foi algo assim, um aumento exponencial. Em 2010, os valores discutidos das arbitragens que foram novas, que entraram, eram 2,8 bilhões. Em 2016, foi 24 bilhões. O que se deve a esse diferencial? Arbitragens com a administração pública, em que os valores são muito altos.
Nesses 7 anos, então, houve discussões e condenações em arbitragem no valor de 62 bilhões de reais. Né? E também, além de nós fixarmos os valores em números, nós também levantamos quais são as matérias tratadas. Bom, o carro-chefe das arbitragens são 2 setores: disputas societárias e disputas na área da construção civil. Tá? E aí, então, há também um levantamento nesse sentido das câmaras em que mais atuam, e também a CCBC é uma câmara líder na área. Bom, para a gente ter um critério comparativo, por exemplo, nós também podemos pegar a Câmara de Comércio Brasil, CCI, né, Câmara de Comércio Internacional. Não divulgaram ainda o levantamento de 2016, que, inclusive, vale a pena verificar as estatísticas da CCI, porque são estatísticas muito bem delimitadas e, vamos dizer assim, por setores, por número de árbitros, nacionalidades, mas isso já estava no site da CCI logo quando virou o ano. Né? Então, foram 966 casos novos, 15% desse movimento é América Latina, e o Brasil, interessante, no ano anterior, em 2015, portanto, o Brasil era o 6º país em número de arbitragens na CCI. E este ano agora que passou, 2016, passou o 3º lugar o Brasil. E um fato interessante é o seguinte: o Brasil é um grande utilizador da arbitragem CCI, mas para arbitragens domésticas. A grande maioria dessas arbitragens são arbitragens entre empresas brasileiras que indicaram a CCI. E isso faz com, por exemplo, que São Paulo seja considerada entre as top 10 do mundo em sedes de arbitragem da CCI. Por quê? Por causa das arbitragens brasileiras e mais domésticas, mas que são levadas à CCI. Agora, nós não podemos esquecer que a CCI tem um tratamento todo especial em termos de organização, em termos de análise do laudo arbitral, algo que é muito peculiar à CCI, não é? E que faz também com que ela seja tão reivindicada, porque as sentenças arbitrais saem com uma chancela e um carimbo CCI, porque há uma revisão, não do conteúdo da sentença, mas há uma revisão nas sentenças, porque na CCI as sentenças, e isso eu aprendi quando também fui membro da CCI, uma sentença CCI tem que sair em que a parte que pega a sentença e lê, ela sabe tudo o que aconteceu na arbitragem e não precisa se consultar nenhum outro documento. Né? Então, até há exigências, por exemplo, de quando se faz referência a um artigo da lei brasileira, do Código Civil, que para nós é normal, 113 do Código Civil, todo mundo sabe que está falando da boa-fé, tem que se fazer na CCI uma nota de rodapé e reproduzir o texto legal. Bom, futuro da arbitragem no Brasil. O que nós pensamos para a arbitragem no Brasil? Primeira questão é a arbitragem com a administração pública. Nós estamos vivendo um grande cliente da arbitragem, está sendo a administração pública já. Nós temos, na pesquisa foram levantados 55 arbitragens em curso, envolvendo a arbitragem com a administração pública. No ano anterior, nós tínhamos 5% das arbitragens envolvendo a administração pública. Este ano, nós passamos a 14%. Então, o grande diferencial da arbitragem no futuro, pensando em futuro, é a arbitragem com a administração pública, é a possibilidade de nós pensarmos numa legislação em sentido de que os árbitros possam ter mais poderes para decidir, por exemplo, revogar questões com referência a uma autuação do ente público, de você pensar, já que um árbitro pode efetivamente impor sanções à administração, ela não pode impor aquela sanção, algo que já se faz na legislação e existe na legislação chilena. Ter câmaras mais profissionalizadas, quem sabe ter a possibilidade de ter revisões das sentenças arbitrais, não no sentido de um recurso, mas no sentido de ter um comitê que analise a sentença e fale, olha, você tem que esclarecer melhor esse ponto, tem que verificar, você não resolveu toda a controvérsia. Quem sabe isso possa ser feito no futuro também em arbitragem. Nós temos com um nível de sofisticação tão grande que isso permite.
A minha experiência pela CCI me fez verificar que o Brasil é uma potência em termos mundiais, em termos de arbitragem. O que nós temos de arbitragem interna, nós temos muitos países aqui da América Latina que não tem 1/3 do que nós temos de arbitragem no Brasil. Então, o Brasil é um potencial muito grande para o desenvolvimento da arbitragem. Termos jurisprudência arbitral divulgada. A CCI faz isso, se publica os casos pelos números e se omite o nome das partes. É interessante notar que os regulamentos das câmaras de arbitragem prevêem a possibilidade de se divulgar extratos da sentença. Só que as câmaras não fazem porque as partes não querem e ela também não quer se indispor com o seu freguês, né, que o seu usuário, que são as empresas. Efetivamente em políticas públicas para arbitragem na área do consumerista. Por que não? Por que não? Tem que ter vontade para se fazer isso. Nós não temos hoje todo esse movimento de desenvolvimento a mediação e a conciliação. Há 2 semanas atrás, numa palestra em Brasília, o ministro Felipe Salomão disse o seguinte: o judiciário não, como já foi dito aqui também, o judiciário não comporta, o judiciário está sofrendo de obesidade mórbida. Nós temos que fazer alguma coisa, né? A solução, e que eles imploram, é a mediação, a conciliação, a arbitragem. Agora, por que também não pensar nesses órgãos, nessas CEJUs, que funcionam as câmaras de mediação e os comitês de mediação e de conciliação, por que não se criar também câmaras de arbitragem para a área consumerista, com um benefício público, realmente envolvendo políticas públicas? A arbitragem na área do direito do trabalho, a arbitragem no direito do trabalho, ela foi decapitada pelo Ministério Público do Trabalho, porque não permitiu que a arbitragem prosperasse nessa área. Se houvesse abusos, esses abusos deveriam ser coibidos, mas não proibidos da maneira que fizeram, porque havia câmaras que trabalhavam na área, que estavam atuando corretamente em arbitragens na área trabalhista, e com precedentes interessantíssimos, mas o Ministério Público do Trabalho, por meio de ação civil pública, impediu que essas câmaras funcionassem. E isso tudo tem um custo que vai representar um aumento no custo do Brasil, porque se as empresas podem levar à arbitragem questões trabalhistas, isso vai fazer, e há precedentes interessantíssimos. Teve um caso numa Câmara em São Paulo, que era o CAESP, que trabalhava com arbitragem na área trabalhista, em que uma empresa estava sendo alienada e ela tinha um passivo muito grande. E ela chegou no CAESP, fez um convênio com o CAESP e falou: olha, nós vamos ofertar arbitragem aos empregados, porque nós temos que diminuir esse passivo na alienação da empresa. Se os empresários que quiserem podem se submeter à arbitragem. Quem não quiser ir para o judiciário, vá. Só que houve uma adesão maciça. Houve 2.300 arbitragens trabalhistas em que os empregados apresentaram os seus problemas, o que eles entenderam que era devido, foi submetido a um tribunal arbitral, aquilo foi resolvido e a empresa foi alienada, e foi alienada por um valor muito superior, porque ela se livrou daquele passivo. Então, era algo que nós poderíamos estar fazendo isso, mas há essa proibição. Agora nós temos aí um texto de lei que está trazendo a arbitragem no setor do direito do trabalho, e eu me lembro muito bem que, quando estávamos discutindo a elaboração do anteprojeto de lei, o professor Magano queria que se tivesse, que colocasse na lei de arbitragem um dispositivo que era permitido a arbitragem na área trabalhista. E nós falamos: olha, se nós colocarmos isso, a arbitragem, nós não vamos ter arbitragem nenhuma, porque não vai ser aprovado. Não iria mesmo, né? E então isso foi retirado do projeto. Bom, eram essas as considerações que eu tinha a fazer, e agora, há um bom tempo, eu estou fazendo campanha para esta frase do Rui Barbosa, que está tão esquecida lá para nós brasileiros, e que ela é muito referenciada no ambiente internacional. Eu já tive 2 oportunidades de estar participando de congressos internacionais em que o Rui Barbosa foi citado com essa frase. Então, eu estou fazendo uma homenagem ao Rui Barbosa, o nosso patrono aqui nesta casa, e lembrar a frase que ele disse no momento em que estava se instituindo a Corte Permanente de Arbitragem em Haia, em 1907, em que ele disse: a arbitragem vive da confiança e o judiciário da obediência. Muito obrigada.